Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lamarck e Darwin. Vamos começar por Lamarck. Tanto Lamarck quanto Darwin estudaram a evolução dos seres vivos, a evolução das espécies, tá? Os dois têm duas teorias bem diferentes, então por isso que eu vou falar principalmente dos dois. Existem outras teorias, mas essas teorias vocês vão estudar um pouco mais no ensino médio. Semana passada vocês fizeram um trabalho sobre eles, né? Então, vocês já sabem mais ou menos, já tem uma base. Então, eu vou frisar nesses dois hoje, tá bom? Lamarck, o naturalista francês, em 1809, publicou um livro chamado Filosofia Zoológica, onde falava sobre a evolução das espécies, evolução dos seres vivos. Esse livro não foi muito aceito porque tratava de evolução, e evolução não era um termo muito bem visto pelos cientistas na época, porque eles acreditavam no fixismo, que é nada mais, nada menos do que a crença de que os seres vivos nunca se modificaram desde o surgimento do planeta Terra. Do jeito que eles são, é igual ao jeito que eles eram quando surgiu o planeta Terra. E a gente sabe que não é assim, né? Nesse livro, ele postulou duas leis. Primeiro, a lei do uso-desuso, tá? Que ele acreditava que quando a gente precisava utilizar um órgão, ele se adaptava à situação. Então, por exemplo, a girafa é o exemplo mais conhecido dele. Então, aqui nós temos dois exemplos no primeiro quadrinho, duas girafas iguais da mesma espécie. A girafa 1 se alimenta de arbustos baixos, de árvores baixas. A girafa 2 se alimenta de árvores altas, se alimentam de folhas na copa das árvores. Conforme vai passando o tempo, a girafa 1 continua se alimentando de arbustos e ela continua se alimentando, então, de uma área baixa. Ela não precisa elevar o pescoço. Já a girafa número 2, ela precisa se alimentar de folhas cada vez mais altas, porque ela se alimenta das de baixo e vai subindo até a copa das árvores, né? Podem reparar que elas se mudam anatomicamente. Então, a 1 continua igual, já a 2 alongam as pernas e alonga o pescoço. Então, ele acreditava que dentro desses seres vivos tinha uma força interior e essa força fazia com que esses órgãos se desenvolvessem e ela ficasse com o pescoço longo. Com o passar dos anos, a girafa 1 continuou igual. A girafa 2 desenvolveu novas características, como pernas e pescoço mais alongados. E ele acreditava que isso acontecia conforme eu ia usando esse órgão. Então, vamos imaginar atualmente. Eu preciso pegar uma coisa que está em cima do meu guarda-roupa. Todas as vezes que eu vou pegar, eu preciso alongar meu braço para retirar aquele objeto de cima do meu guarda-roupa. Conforme eu elevo meu braço vai aumentando de tamanho, até eu conseguir pegar esse objeto no meu guarda-roupa. Passaram-se o tempo, eu não precisei mais pegar esse objeto em cima do meu guarda-roupa, então eu não precisei mais daquele braço longo. Então, meu braço, ao passar dos anos, vai voltando ao estado normal. Era mais ou menos isso. A gente sabe que não é assim. Se eu ficar lá tentando alongar meu braço, eu vou ficar minha vida inteira lá tentando pegar meu objeto lá de cima. Eu tenho que subir numa cadeira ou num banquinho, né? Eu tenho que me adaptar ao ambiente. E ele acreditava que não, que dentro de nós tinha uma força interior que fazia com que esses órgãos anatomicamente se modificassem e pudesse transformar, deixando esses seres vivos mais adaptados àquele ambiente, ok? E outra coisa, ele também acreditava que, vamos supor, essa girafa aqui, ela mudou a característica porque ela precisava se alimentar das folhas mais altas. E aí, os filhotes dessa girafa vão ter filhotes iguais a ela, com pescoço longo e pernas alongadas. Dessa girafa aqui, não. Ela vai ter filhos de pescoço curto e pernas curtas. Só que lembrando que as duas são da mesma espécie. Gente, isso não acontece, tá? E aí, a outra lei era a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. É aquilo que eu falei. Então, ele acreditava que essa característica, essa mudança na característica, era transportada de pai para filho, em uma única geração. Aqui está um outro exemplo também, né, dessa adaptação. Então, ele acreditava que as aves eram iguais,
Só que as aves que viviam perto das águas, elas tinham as pernas alongadas porque elas precisavam ter essas pernas mais longas para não se afogarem na água, para poder capturar os peixes que ela iria se alimentar. Na verdade, a gente sabe hoje que isso é uma adaptação desses seres vivos e não que eles se transformaram, tá? Não existia uma força interior dentro dele que fizesse com que ele ficasse com a perna mais alongada, tá bom? Se fosse assim, gente, uma pessoa que faz academia, que fica musculosa, teria um bebezinho musculoso também? E a gente sabe que não é assim. Pode ser o pai, a mãe mais musculosa que existe. O bebezinho vai ser um bebezinho normal, tá? Não vai ser um bebezinho assim, ó, cheio de músculo, não. Mas era o que ele acreditava. E até por um tempo ficou essa teoria como uma verdade absoluta da evolução. Até que chegou Charles Darwin. Charles Darwin, vamos ver. Tá. Ele teve a oportunidade de viajar por um navio, ele era inglês, então ele não era pobre, então ele tinha mais condições financeiras. Então ele pegou o seu navio, HMS Beagle, e foi viajar pelo mundo. Então aqui essas marcas em vermelho foi por todos os continentes que ele passou. Ele chegou a vir até o Brasil, mas ele não ficou muito feliz com a forma que os brasileiros na época, portugueses, né, os brancos, tratavam a escravidão, tratavam os escravos. Aquilo para ele foi muito ruim. Então ele não quis ficar aqui no Brasil, tá? Então ele foi viajando, foi para a Austrália, para a África, tá? Até que ele parou numa região no Equador chamado Ilha de Galápagos, ou Arquipélago de Galápagos, que é aqui, ó. Para quem não sabe, arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, vocês podem ver aqui, tem várias ilhazinhas, ó. E aí ele viu que nessas ilhas tinham seres vivos parecidos, mas cada um com uma adaptação de acordo com a ilha que ele vivia. Então, por exemplo, essa tartaruga aqui com o pescoço mais longo. Ela vivia em um ambiente onde o mato era mais alto, mas não o mato, gente, que eu possa ali e tirar. Era uma característica do ambiente, tá? A tartaruga de pescoço mais curto. Mas o que ele estudou mesmo e que ele chegou até a teoria dele foi sobre os tentilhões. Esses pássaros aqui são todos da mesma espécie. Além da cor, vocês podem observar que eles têm bicos diferentes. Os bicos desses pássaros são adaptados à alimentação dele. Então, um pássaro que se alimenta de uma semente mais forte, ele vai ter um bico maior e mais forte. Um passarinho, um pássaro desse, que se alimenta de pequenas sementes, vai ter um bico mais fino. Ou que se alimenta de larvas que ficam dentro do tronco das árvores, um biquinho também mais fino. E aí ele foi vendo que, na verdade, se ele colocar um pássaro desse, que parece mais forte, que se alimenta de sementes mais duras, em um ambiente que não tenha essas sementes, mas que tenha só larvas e um pássaro de bico mais fininho consegue se alimentar, quem que vocês acham que vai sobreviver? Aquele que tem o bico mais forte ou aquele que tem um bico adaptado a se alimentar das larvinhas que tem ali no tronco daquelas árvores? Pois é, ele viu... não escrevi aqui, achei que eu tinha escrito. Ele viu que, na verdade, no ambiente, quem sobrevive não é o mais forte, e sim o que se adapta melhor às mudanças, tá? No ambiente. Então, se eu colocar um pássaro desse aqui, que tem um bico forte desse, em uma árvore que tenha somente larva, não tenha fruto para ele se alimentar, somente larva, ele vai morrer. Porque esse bico aqui, ele não consegue entrar lá onde tem a larvinha, lá no fundo, né? Esse aqui, desse carinha menorzinho aqui, ele consegue. Agora, se eu pegar esse menorzinho aqui e dar para ele um fruto em que tem uma semente mais dura, mais rígida, ele vai conseguir se alimentar dessa semente? Também não. Então, eles se adaptam. Então, nas ilhas, em diferentes ilhas, tinham pássaros diferentes de acordo com
a cor da vegetação ali presente, por isso que eles têm essa variedade de cor, e de acordo com o alimento que tem ali em abundância. Aquele alimento que tem em maior abundância, os pássaros eram adaptados, tá? E esses pássaros adaptados, eles tinham filhotes que se adaptavam mais àquela região, àquelas condições. E aí, por isso, ele acreditava que, assim como Lamarck, as características eram passadas de pai para filhos. Mas os seres vivos mais fortes que os seres vivos mais adaptados que sobreviviam ali naquele ambiente. E também eles passavam essas características para seus filhos. Eram as características hereditárias. O que ele não sabia era como isso acontecia, porque ainda não existia o estudo do DNA, não se sabia ainda sobre genética, e aí teve que lá na frente casar um pouquinho a genética de Gregor Mendel com os estudos de Charles Darwin. E aí vieram os estudos do neodarwinismo, que aí a gente vai ver isso em outro vídeo, tá? Aqui, ó, árvore da vida. Charles Darwin acredita, e alguns cientistas ainda acreditam nisso, né? Que todos nós viemos de um ancestral comum. Então, aqui embaixo, ó, é a origem da vida. E a partir daí foram feitas transformações, né? E cada um foi se transformando, foi evoluindo, alguns foram extintos naturalmente, e assim formou-se o que a gente conhece hoje como a fauna e a flora do planeta. Gente, essa árvore da vida e o surgimento da vida na Terra é um assunto para uma outra aula, para uma outra atividade, tá? Então não se prendam a isso. Eu só gostaria que vocês vissem essa ilustração e que vocês entendessem que Charles Darwin acreditava que todos nós viemos de um ancestral comum, tá? E que esse ancestral comum deu origem a todos, tá bom? Mas eu vou explicar melhor nas próximas aulas, fiquem tranquilos. E aí, a partir daí, desse estudo na Ilha de Galápagos, ele ficou 5 anos viajando, estudando todos os seres vivos e tudo mais. Ele publicou esse livro, A Origem das Espécies, tá? E esse livro, para os biólogos, é de extrema importância, porque tem muitas informações legais lá sobre evolução. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos ver as principais diferenças entre Lamarck e Darwin. Lamarck. O meio cria necessidade que leva às mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. As novas características são conseguidas através de uso e desuso do órgão. As características são transmitidas aos descendentes. Darwin. O meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentam determinadas características vantajosas. Lembra dos bicos dos passarinhos. Na população existem certos indivíduos que apresentam essas características vantajosas. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Então, aqueles que estão mais adaptados, eles vão ter mais filhotes. Lá na frente só vai ter daquela espécie, daqueles mais adaptados naquela região. Eles transmitem essas características aos seus descendentes. Algumas mudanças para Darwin acontecem ao longo das gerações. Para Lamarck, de uma geração para outra, ok? Hoje, a teoria de Darwin é a mais aceita. Como eu falei, tem o neodarwinismo, que vai ser assunto para um outro vídeo. Mas a teoria de Darwin é a mais aceita. E como o nome mesmo já diz, é teoria, tá, gente? Então, existem outras teorias em volta disso, mas nenhuma certeza absoluta até o momento. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição de todos. Um enorme beijo e tchau, tchau!